Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é sexta-feira e que Deus abençoe a sua sexta-feira. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum e hoje, bênção para se fortalecer na oração. Todos nós precisamos, hein? Então prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Pirajuí, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de Pirajuí, que estão rezando junto com o Padre Alessandro Bob, então que alegria. Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Jesus está em um lugar retirado, fazendo o quê? Rezando com os discípulos. Isso mesmo, rezando com os discípulos. A oração era algo constante na vida de Jesus. Jesus sempre queria rezar. E Jesus queria também dar o exemplo aos discípulos do quão é importante a oração. A Bíblia fala de muitos momentos na vida de Jesus em que ele se retirava para a oração. Algumas vezes sozinho, só ele e o Pai. Outras vezes ele levava os discípulos para ficarem em oração com ele. Portanto, eu quero aproveitar esse evangelho de hoje para falar sobre o quê? Adivinha? Falar sobre oração. A importância da oração na nossa vida, gente. Sei que você já está aí pensando: Ei, lá vem o padre de novo com essa conversa de oração. Sim, lá vem o padre de novo, sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Filhos e filhas, precisamos entender isso. Como um pulmão que precisa de ar, como o corpo que precisa de água, assim nós precisamos da oração, de crescermos numa vida de intimidade com Deus na oração. Assim como nós temos um organismo físico que precisa respirar, ser nutrido, se alimentar, assim também nós temos um organismo espiritual que da mesma forma precisa ser nutrido, alimentado e fortalecido. O problema é que muitos cristãos acham que oração é coisa para padres, para freiras, para gente que não tem que trabalhar, não tem ocupações na vida. Não. A oração é para todo cristão. É claro que o tempo que a pessoa pode disponibilizar para a oração, isso vai variar, vai mudar de pessoa para pessoa. Se bem que, se brincar, tem muito leigo por aí que tem mais vida de oração que alguns padres e algumas freiras por aí, hein? Sim ou não? E o evangelho de hoje diz que Jesus estava em um lugar retirado para rezar. Isso lembra o quê? Lugar retirado? Lembra? Retiro. Por isso que na igreja existem retiros espirituais. Eu não sei se você já participou de um retiro de oração em sua vida, mas saiba, retirar-se de vez em quando para ter uma experiência mais forte de encontro com Deus, isso é muito importante. Eu digo pelo meu próprio testemunho.
A minha conversão se deu justamente num retiro de oração. Eu tinha 18 anos. Aquele retiro transformou, mudou minha vida. Eu tive uma experiência com Cristo como eu nunca havia tido. E essa experiência marcou a minha vida para sempre. Foi depois disso que veio até mesmo a vocação sacerdotal. Mas, voltando ao evangelho de hoje, depois daquele momento em que Jesus e os discípulos passaram retirados em oração, Jesus perguntou para eles: quem sou eu para o povo? E ali eles deram muitas respostas e tal. Aí Jesus perguntou: quem sou eu para vocês? E aí Pedro responde, Tu és o Cristo de Deus. Pedro professou a fé em Jesus como Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer para Pedro que não foi a carne que levou ele a essa certeza, mas o Pai do céu é que deu a Simão Pedro essa revelação. E onde foi que Pedro teve essa revelação, essa certeza? Com certeza, quando estava em oração. Quando estava em oração lá com os discípulos, com Jesus. Por isso, filho, filha, aqui está. Olha a importância da oração. A oração nos leva a uma profundidade espiritual. A oração nos leva a conhecer melhor Jesus, a compreender as coisas de Deus pelos olhos da fé. É disso que nós precisamos. Portanto, procure na sua vida, na sua rotina, ter oração íntima. Você não imagina o quanto isso vai te ajudar. Intimidade com Deus, é disso que nós precisamos. Por isso, que esse evangelho de hoje possa despertar no seu coração a importância da oração. Ter o hábito da oração diária, da oração frequente. A gente arruma tempo para tanta coisa. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Como a gente não vai arrumar tempo para a oração? É importante e vale a pena. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, obrigado, Senhor, por este evangelho de hoje que nos mostra Jesus em oração com os discípulos. Por isso, à luz desse evangelho, eu peço hoje, Senhor, que a vossa bênção visite este filho, esta filha que reza comigo, dando de modo especial o desejo pela oração, o amor pela oração, a vontade de ter vida de oração. Fazei crescer, ó Deus Todo-Poderoso, na alma, no coração deste filho e desta filha, a vontade de crescer a cada dia na vida de oração. Concedei a esta pessoa que os momentos de oração sejam momentos frutuosos, que jamais sejam momentos desperdiçados, que a oração não seja meramente mecânica, rotineira ou por obrigação. Despertai na vida, no coração deste filho e desta filha, o gosto pela oração. É o que vos pedimos por Cristo nosso Senhor, e que desça sobre você esta bênção de Deus, te fazendo crescer a cada dia no gosto pela oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Fico por aqui, fique no colo da mãe, assista depois a metáfora do dia, reze comigo a bênção da noite. Amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.